A inauguração de 2025 foi um momento histórico. Todos os membros da família Trump estavam sendo observados. Mas foi Barron Trump, ainda um jovem, que chamou a atenção de todos. Um filho muito alto chamado Barron. Alguém já ouviu falar dele? Enquanto estava ao lado do pai, sua presença calma contrastava com o burburinho que cercava o evento. Mas o que estava acontecendo nos bastidores para Barron? O que ele disse no discurso que chocou a todos? Vamos dar uma olhada mais de perto no papel de Barron nesse momento monumental e no que ele significou. O evento de inauguração. A posse de 2025 foi um dos eventos mais esperados da história recente. E, quando Donald Trump subiu ao palco para seu segundo mandato, os holofotes naturalmente recaíram sobre a família Trump. No entanto, Barron Trump pareceu chamar a atenção de muitos, especialmente devido ao seu discurso. Mas antes de explorarmos o momento em que Barron surpreendeu a todos com seu discurso inesperado, precisamos primeiro analisar o que levou a esse dia crucial para o jovem Trump e seu papel na jornada de sua família. A posse presidencial de Donald Trump em 2025 foi um grande espetáculo que se desenrolou em Washington, D.C., em 20 de janeiro de 2025. Esse evento marcou o início de seu segundo mandato como o 47º presidente dos Estados Unidos. Uma ocorrência rara na história americana, sendo o último caso os mandatos não consecutivos de Grover Cleveland no final do século XIX. A posse foi realizada em um local fechado na rotunda do Capitólio dos Iowa, devido ao mau tempo. Uma decisão que garantiu o conforto dos participantes e a execução tranquila dos eventos do dia. O dia começou com a cerimônia de posse, na qual o presidente Trump fez o juramento de posse administrado pelo presidente da Suprema Corte, John Roberts. A primeira-dama Melania Trump segurou 2 Bíblias para o presidente, uma tradição que simboliza a transferência pacífica de poder. Após o juramento, o presidente Trump fez seu discurso de posse, descrevendo sua visão para o próximo mandato e refletindo sobre a jornada da nação. À medida que a noite se aproximava, a cidade ganhou vida com uma série de bailes e eventos inaugurais que celebraram o processo democrático do país e a reeleição do presidente. Esses encontros foram uma mistura de elegância, entretenimento e patriotismo, oferecendo um vislumbre do tecido cultural dos Estados Unidos. Um dos eventos mais esperados foi o Commander-in-Chief Ball, realizado no Walter E. Washington Convention Center. Esse baile homenageou os membros do serviço militar e suas famílias, refletindo a gratidão da nação por sua dedicação e sacrifício. A noite contou com apresentações da banda de música country Rascal Flatts e do cantor Parker McCollum, que energizaram a multidão com suas performances dinâmicas. O presidente Trump e a primeira-dama Melania Trump compareceram, compartilhando danças e momentos com os participantes, incorporando o espírito de união e apreço pelas Forças Armadas. Outro evento importante foi o Liberty Ball, que aconteceu no National Building Museum. Esse baile foi uma celebração da herança americana e dos valores que unem a nação. A arquitetura histórica do local proporcionou um cenário majestoso para as festividades da noite. O presidente e a primeira-dama fizeram sua entrada sob os aplausos dos convidados reunidos, incluindo dignitários, celebridades e cidadãos de todo o país. A atmosfera estava repleta de orgulho e otimismo, enquanto os participantes desfrutavam de música ao vivo, culinária gourmet e conversas envolventes. O baile à luz das estrelas, realizado no prédio do Smithsonian Institution, também conhecido como o Castelo, foi outro destaque da noite. Esse evento combinou elegância com um toque de capricho, apresentando apresentações de artistas como Nelly e o Povo da Aldeia, que trouxeram uma experiência musical animada e diversificada para a comemoração. O presidente e a primeira-dama participaram de danças e se misturaram aos convidados, criando um ambiente inclusivo e festivo. Além dos bailes oficiais de inauguração, foram realizados vários encontros e festas não oficiais em toda a cidade. Esses eventos foram organizados por vários grupos, incluindo organizações políticas, instituições culturais e cidadãos particulares, cada um acrescentando seu sabor único às comemorações. Por exemplo, o All-American Inaugural Ball, realizado no Hyatt Regency Capitol Hill, contou com várias áreas de entretenimento e homenageou heróis americanos, oferecendo uma experiência diversificada aos participantes. Os eventos inaugurais foram agraciados com uma variedade de apresentações que mostraram a rica tapeçaria cultural dos Estados Unidos. Estrelas da música country, como Carrie Underwood e Jason Aldean,
fizeram interpretações poderosas de canções patrióticas, repercutindo o sentimento de orgulho nacional do público. Além disso, artistas como Snoop Dogg e Nelly deram um toque contemporâneo às festividades, atraindo um público mais amplo e destacando a herança musical diversificada do país. A atmosfera geral da inauguração foi de celebração e união. Os participantes, desde figuras políticas e celebridades até cidadãos comuns, reuniram-se para testemunhar e participar do processo democrático. Os eventos foram marcados por um senso de otimismo e expectativa para o futuro, com as pessoas participando de discussões animadas, desfrutando do entretenimento e saboreando as delícias culinárias oferecidas nos diversos locais. A mistura de tradição e modernidade, formalidade e festividade, criou uma experiência memorável para todos os envolvidos. A posse presidencial de 2025 foi um testemunho do espírito duradouro da democracia e do vibrante cenário cultural dos Estados Unidos. Por meio de uma série de eventos, apresentações e encontros bem organizados, a nação celebrou a transferência pacífica de poder e o início de um novo capítulo em sua história. Os bailes e festividades inaugurais não apenas homenagearam o presidente e a primeira-dama, mas também reuniram uma gama diversificada de indivíduos. O que ninguém esperava é que Barron Trump assumiria os holofotes e surpreenderia a todos com seu discurso, mas falaremos sobre isso mais tarde. A família de Donald Trump. Nas próximas horas, Donald Trump tomará posse como o 47º presidente dos Estados Unidos. A posse presidencial de 2025 marcou o início do segundo mandato de Donald Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos. Mas embora grande parte da atenção tenha se concentrado no próprio presidente, é impossível ignorar o papel significativo que sua família desempenha no apoio à sua jornada, especialmente quando ele entra neste novo capítulo de sua carreira política. Durante todo o seu primeiro mandato e a preparação para a posse, os filhos de Donald Trump, Ivanka, Donald Jr., Eric e Barron, foram pilares de apoio, cada um contribuindo de uma maneira única. Eles o apoiaram, não apenas como família, mas como parte integrante de sua vida pública e privada, e o envolvimento deles provavelmente continuará durante seu segundo mandato. Ivanka tem sido um dos membros mais visíveis da família Trump, especialmente em seu primeiro mandato. Inicialmente, ela assumiu uma função oficial como assessora de seu pai, concentrando-se no empoderamento econômico das mulheres, na criação de empregos e no empreendedorismo. Mas além de seu papel público, o apoio de Ivanka a seu pai é profundo. Embora tenha se afastado da Casa Branca após o fim do primeiro mandato do presidente, a influência de Ivanka permaneceu significativa. Sua capacidade de se conectar com líderes empresariais e figuras políticas a tornou um ativo inestimável. Apesar de sua abordagem mais reservada nos últimos anos, o envolvimento de Ivanka nos empreendimentos políticos de seu pai está longe de terminar. Seu conhecimento dos cenários político e comercial, combinado com seu comportamento diplomático, sem dúvida continuará a desempenhar um papel fundamental no apoio a Donald durante seu segundo mandato. Seu relacionamento com o pai foi construído com base no respeito mútuo e na compreensão compartilhada de como navegar pelas complexidades da vida pública. Ivanka é conhecida por sua inteligência, sua capacidade de construir relacionamentos e sua habilidade de manter a cabeça fria sob pressão. Seja nos bastidores ou aos olhos do público, a contribuição de Ivanka para o sucesso de Donald é inegável. Donald Jr. sempre foi um dos apoiadores mais expressivos e apaixonados de seu pai. Conhecido por suas opiniões fortes, Donald Jr. tem estado na linha de frente da defesa de seu pai contra os inúmeros desafios que ele enfrentou ao longo de sua carreira política. Das críticas da mídia à oposição política, Donald Jr. não tem medo de falar o que pensa e defender as políticas e a visão de seu pai. Seu papel no apoio a Donald é multifacetado. Seja fazendo campanha para seu pai, aparecendo em comícios ou liderando conversas públicas sobre questões conservadoras, Donald Jr. tem sido uma figura importante na mobilização da base de Trump. Sua presença nas mídias sociais, que muitas vezes destaca as realizações do pai e critica os adversários, ajuda a moldar a narrativa de uma forma que se alinha com os objetivos políticos do pai. Donald Jr.
também está profundamente envolvido nos negócios da família, a Trump Organization, e continua a ser uma figura influente nas esferas política e de negócios. À medida que o segundo mandato de Donald avança, seu filho provavelmente continuará a desempenhar um papel ativo no apoio à agenda do presidente, atuando como um elo entre a administração e o público, especialmente nos círculos conservadores. Embora Donald Jr. seja franco e muitas vezes o rosto da defesa de Trump nas mídias sociais, Eric tende a ser a mão firme nos bastidores. Esta semana, os filhos mais velhos do presidente Trump atacaram Hunter Biden na mídia por supostamente lucrar com a influência política de seu pai. Aqui, com mais informações, nossos primeiros filhos, Eric e Don Trump Jr. Eric desempenhou um papel fundamental na organização Trump, especialmente após a eleição de seu pai para a presidência, quando ele entrou em cena para ajudar a gerenciar as operações diárias da empresa familiar. Sua lealdade ao pai e ao legado da família tem sido inabalável. O apoio discreto, porém eficaz, de Eric tem sido fundamental para manter a organização Trump funcionando sem problemas, permitindo que Donald se concentre em sua carreira política. Eric também tem se envolvido ativamente nos esforços de arrecadação de fundos, apoiando várias causas alinhadas a Trump e continuando seu trabalho com os negócios da família. Sua abordagem fundamentada, juntamente com sua dedicação ao pai, o posiciona como um apoiador fundamental nos próximos anos. Embora nem sempre busque os holofotes da mesma forma que seus irmãos, o papel de Eric na família é crucial e seu apoio ao pai tem sido consistente e leal. À medida que o presidente embarca em seu segundo mandato, Eric provavelmente continuará a ser uma figura-chave, tanto no mundo dos negócios, quanto no apoio às ambições políticas de seu pai. Quando se trata da família Trump, há um membro que ainda é relativamente novo nos holofotes políticos, Barron Trump, o mais novo dos filhos de Donald. E eu tenho um filho muito alto chamado Barron. Alguém já ouviu falar dele? Embora Barron tenha ficado longe dos olhos do público durante a presidência de seu pai, seu papel no legado da família está se tornando mais evidente à medida que ele cresce. A história de Barron é de observação silenciosa, mas está claro que ele herdou a força de vontade e a determinação da família Trump. Como filho do presidente, Barron foi criado em um mundo de grandes expectativas, mas ao contrário de seus irmãos mais velhos, ele teve a vantagem de crescer em um ambiente mais privado, longe do intenso escrutínio da mídia que acompanhava a carreira política de seu pai. Apesar de seu baixo perfil público, o potencial de Barron é evidente. À medida que ele continua a amadurecer, sua perspectiva única sobre o mundo e o clima político pode vir a definir seu papel no futuro da família. Embora ainda seja muito cedo para dizer como Barron contribuirá para os empreendimentos políticos da família, uma coisa é certa: sua inteligência, compostura e potencial de liderança serão um trunfo para a família Trump nos próximos anos. Donald sempre expressou seu orgulho por Barron e o vínculo entre eles é inconfundível. Como o único filho que ainda está na adolescência, Barron está à beira de um novo capítulo em sua vida, no qual poderá começar a desempenhar um papel mais importante na vida pública e política da família. Quer decida seguir os passos do pai ou trilhar seu próprio caminho, Barron é, sem dúvida, o futuro da família Trump, uma mente brilhante com potencial para causar impacto da maneira que escolher. O que ficou claro na posse de 2025 e nos anos que a antecederam é que a família de Donald Trump tem sido e continuará sendo a pedra angular de seu apoio. Cada um de seus filhos desempenhou um papel em ajudá-lo a navegar no cenário político. Embora Barron ainda não tenha o reconhecimento público de seus irmãos mais velhos, ele é, sem dúvida, uma figura-chave no futuro da família Trump. Sua inteligência, compostura e potencial foram finalmente revelados em seu discurso. Então, o que aconteceu? O discurso de Barron Trump. A posse de Donald Trump em 2025 foi um evento cheio de pompa e cerimônia, como esperado. No entanto, houve um momento inesperado que roubou a cena e teve pouco a ver com os discursos ou promessas políticas feitas pelas figuras habituais. Em vez disso, veio de alguém que ainda não estava totalmente sob os holofotes, Barron Trump. O mais novo dos filhos de Donald, Barron permaneceu longe dos olhos do público, mantendo um perfil relativamente discreto durante o primeiro mandato de seu pai. Barron Trump surpreende o país inteiro com seu primeiro discurso e é chocante. Nesse dia em particular, Barron subiu ao pódio e fez um discurso que deixou um impacto duradouro em todos os presentes.
O discurso de Barron na inauguração não foi apenas mais um momento de tradição cerimonial. Foi um discurso poderoso e sincero, feito por um jovem que parecia mais sábio do que sua idade. De pé, diante da multidão, Barron não se concentrou em política ou nas expectativas usuais depositadas nos filhos de figuras políticas. Em vez disso, ele usou seu momento para falar a uma geração. Sua geração, abordando os desafios e as lutas que os jovens enfrentam no mundo de hoje. Para muitos, a visão de Barron subindo ao pódio foi uma surpresa. O mais jovem dos Trump raramente aparecia aos olhos do público, e muitos o conheciam apenas como um adolescente, crescendo à sombra de sua família famosa. No entanto, lá estava ele, no centro do palco da nação, falando diretamente para o futuro. Esse é Barron. Ele é forte, inteligente, durão, cruel e violento. Quando ele respirou fundo e começou a falar, havia uma sensação de expectativa no ar. Ele começou seu discurso reconhecendo a posição em que os jovens se encontram hoje. Com o mundo mudando rapidamente ao redor deles, Barron falou francamente sobre os desafios que muitos jovens enfrentam, navegando em um mundo cheio de incertezas, mudanças constantes e pressões que muitas vezes parecem grandes demais para serem superadas. Ele não se esquivou de reconhecer as dificuldades com as quais os jovens têm de lidar, desde a instabilidade econômica até as demandas cada vez maiores das questões sociais e ambientais. Mas o que diferenciou o discurso de Barron foi sua recusa em se concentrar apenas no negativo. Em vez disso, ele enfatizou o poder e a resiliência dos jovens, reconhecendo sua capacidade de se adaptar, inovar e superar as adversidades. Suas palavras repercutiram na plateia ao falar da importância da esperança, da determinação e da força coletiva que advém do trabalho conjunto para enfrentar os desafios futuros. Barron não falou apenas sobre os desafios enfrentados por sua geração, ele também abordou a necessidade de mudança. Ele se concentrou na necessidade de mudar as coisas que atualmente retêm os jovens, principalmente em termos de educação, mercado de trabalho e meio ambiente. O discurso de Barron não foi sobre oferecer soluções ou estratégias políticas específicas. Em vez disso, tratou de criar uma visão para um mundo melhor, onde os jovens não precisem lutar tanto para ter sucesso e onde suas vozes sejam ouvidas e valorizadas. Suas palavras foram simples, mas poderosas, pedindo um mundo que incentive a criatividade, a inovação e o progresso, em vez de um mundo que os sufoque com práticas ou sistemas ultrapassados. Uma mensagem importante que Barron enfatizou foi a necessidade de colaboração entre gerações. Ele falou sobre a importância de trabalharmos juntos, tanto os jovens quanto as gerações mais velhas, para construir um futuro que funcione para todos. Ele reconheceu a sabedoria e a experiência que as gerações mais velhas trazem, mas também destacou as perspectivas exclusivas e as novas ideias que os jovens têm a oferecer. A mensagem de Barron foi de união, pedindo a todos que se unissem para o bem comum das gerações futuras. Durante todo o seu discurso, Barron deixou claro que estava falando diretamente aos jovens dos Estados Unidos. Ele falou sobre a pressão que os jovens sentem para ter sucesso em um mundo que, às vezes, parece esmagador. Mas em vez de se concentrar nas dificuldades, Barron preferiu inspirar. Ele compartilhou sua própria crença de que os jovens têm a chave para criar um futuro melhor, não apenas para eles, mas para o mundo como um todo. A mensagem de Barron repercutiu entre os jovens da plateia e os que estavam assistindo em casa. Não se tratava apenas da elite política ou de figuras poderosas, mas da geração futura e de como ela poderia e deveria ser apoiada. Barron falou sobre a importância de criar caminhos para o sucesso, seja por meio da educação, da orientação ou da construção de comunidades. Ele também enfatizou que o sucesso não precisa ser igual para todos. O mundo é diverso, assim como os caminhos que as pessoas seguem para alcançar seus objetivos. O discurso de Barron também foi sobre incentivar outras pessoas a se mobilizarem e oferecerem seu apoio. Ele conclamou pais, educadores, líderes comunitários e legisladores a ouvirem as necessidades dos jovens e trabalharem juntos para criar um ambiente onde eles possam prosperar. A crença de Barron no poder da comunidade ficou evidente em suas palavras, e ele deixou claro que é necessário um esforço coletivo para tornar o mundo um lugar melhor para os jovens aspirantes. Um dos momentos mais pungentes do discurso de Barron foi quando ele falou sobre a importância da saúde mental e do bem-estar emocional.
Ele reconheceu que as pressões que os jovens enfrentam hoje podem ser esmagadoras e pediu que todos levem esses desafios a sério. Barron falou sobre a necessidade de maior compreensão e apoio à saúde mental dos jovens, que todos merecem o espaço e os recursos para crescer em um ambiente saudável e de apoio. Que todos merecem o espaço e os recursos para crescer em um ambiente saudável e de apoio. Do que você mais gosta na Barron? Deixe-nos saber nos comentários.